A reclamação tem o poder de enganar. Quem reclama sente, por alguns instantes, uma falsa sensação de alívio, como se tivesse colocado para fora a pressão que o incomodava. É como abrir a válvula de uma panela de pressão. Há barulho, vapor, movimento, mas nenhuma transformação real. O problema continua lá, a situação permanece a mesma, e a única coisa que se altera é o peso interior, que retorna logo em seguida ainda maior. Esse ciclo vicioso da reclamação é como uma engrenagem que nunca se cansa de girar, roubando energia, esperança e força de ação. Reclamar parece ação, mas é imobilidade disfarçada. Quem reclama acredita estar enfrentando o problema, quando, na verdade, está apenas repetindo o diagnóstico da dor sem buscar cura. É como alguém que olha para uma ferida, aponta para ela todos os dias, mas nunca aplica o remédio necessário. A murmuração anestesia por alguns minutos, mas mantém a alma adoecida. É um veneno sutil. Não mata de imediato, mas corrói lentamente a alegria, o ânimo e a fé. Esse hábito cria uma rotina invisível, onde a boca se torna eco de frustrações e a mente se acostuma a reforçar a negatividade. A cada palavra de reclamação, reforçamos dentro de nós mesmos a narrativa de que nada muda, de que não temos poder, de que a vida é apenas um fardo. O que começou como um desabafo se transforma em identidade. Passamos a ser vistos e até a nos ver como pessoas queixosas, incapazes de celebrar. E assim, a reclamação deixa de ser apenas uma reação ocasional e passa a ser o tom de fundo da vida. No entanto, o mais grave não é o desgaste emocional, mas a ilusão que ela cria. A murmuração convence o coração de que está agindo, quando, na verdade, apenas desperdiça a energia que poderia ser usada para mudar a realidade. Quem reclama gasta palavras que poderiam ser investidas em oração, gasta energia que poderia ser convertida em atitudes, gasta tempo que poderia ser aproveitado em busca de soluções. É como alguém que permanece horas discutindo sobre a escuridão em um quarto, mas nunca se levanta para acender a luz. Esse ciclo nos prende porque oferece uma recompensa imediata, o alívio passageiro de expressar a insatisfação. Mas esse prazer é enganoso. Logo em seguida, vem a frustração ampliada, porque, além do problema não resolvido, acrescentamos a sensação de impotência. A mente se habitua a esse sobe e desce como se fosse viciada na liberação momentânea, seguida pelo peso renovado. A alma entra em estado de dependência da murmuração. Assim como alguém que depende de um analgésico para suportar a dor, mas nunca trata a causa. A reclamação também nos torna especialistas em apontar falhas. O olhar se acostuma a buscar o que está errado, e com isso perdemos a capacidade de enxergar o que está certo. Tudo parece insuficiente. O copo, mesmo cheio, sempre parece meio vazio. Essa lente distorcida nos rouba a gratidão, e sem gratidão não há contentamento. Passamos a viver em constante carência, mesmo rodeados de provisões. O coração murmurador não consegue descansar, porque sempre encontra um motivo para se queixar. E quanto mais reclamamos, mais a mente se condiciona a reclamar. A neurociência confirma isso. Pensamentos repetidos criam trilhas no cérebro. Se treinamos a mente a reagir com queixa, essa se torna a resposta automática a qualquer estímulo. O trânsito, o atraso, a falha de alguém, tudo vira gatilho para a murmuração. A vida inteira passa a ser interpretada sob esse filtro. O ciclo fútil se intensifica. Reclamar gera mais insatisfação, que gera mais reclamação, e assim por diante.
Esse círculo vicioso também afeta as relações. A boca que reclama demais perde a credibilidade. Pessoas que vivem murmurando acabam afastando aqueles que a cercam. É difícil permanecer perto de alguém que só vê problemas, que nunca enxerga soluções, que sempre encontra motivo de queixa. Aos poucos, o murmurador se torna solitário, não porque foi abandonado injustamente, mas porque transformou sua presença em peso. E assim, a reclamação não só destrói o interior, mas também corrói laços preciosos. A murmuração é ainda mais perigosa, porque nos convence de que somos vítimas permanentes. Ao reclamar, alimentamos a narrativa de que tudo conspira contra nós. Essa mentalidade de vítima nos paralisa. Em vez de assumir responsabilidade, terceirizamos a culpa. Em vez de buscar saídas, preferimos nos entregar ao lamento. O problema pode até ter nascido fora, mas a murmuração o torna parte de dentro. E enquanto acreditarmos que somos apenas vítimas, nunca assumiremos o papel de agentes de transformação. O mais triste é perceber que muitos gastam anos de vida nesse ciclo, sem notar o quanto poderiam ter construído se tivessem canalizado essa energia de forma diferente. O tempo investido em queixas poderia ter sido usado para estudar, planejar, arriscar, criar, orar, se mover, mas a murmuração paralisa e convence de que nada vale a pena. É como estar diante de um terreno fértil, mas gastar o dia inteiro reclamando da terra em vez de plantar sementes. O campo continua vazio e a colheita nunca chega. Esse ciclo também alimenta uma guerra interior. Quem reclama demais sente peso de culpa por reclamar, mas ao mesmo tempo não consegue parar. O coração sabe que não adianta, mas a boca insiste. A consciência percebe a esterilidade da murmuração, mas o hábito já está enraizado. É como alguém que sabe que a bebida lhe faz mal, mas volta sempre ao copo. A reclamação se torna vício emocional, algo que aprisiona silenciosamente. No fundo, a murmuração é uma negação da fé. Reclamar é declarar, ainda que inconscientemente, que não acreditamos em mudança, que não confiamos no cuidado de Deus, que não vemos saída além do lamento. Cada palavra de queixa é um tijolo colocado na parede que nos separa da esperança. O ciclo fútil da reclamação é, portanto, não apenas psicológico, mas espiritual. Ele apaga a chama da fé, silencia a voz da oração e cria um vazio onde deveria existir confiança. Romper esse ciclo exige consciência. Precisamos primeiro reconhecer o quanto a murmuração tem ocupado espaço em nossas palavras e pensamentos. Sem essa percepção, seguimos cegos, achando que apenas desabafamos, quando, na verdade, estamos nos destruindo. A consciência é o primeiro passo para resgatar a energia desperdiçada. Quando entendemos que reclamar não muda nada, mas orar e agir podem mudar tudo, começamos a perceber a futilidade desse hábito. A vida não deixa de trazer desafios. Sempre haverá motivos que poderiam alimentar murmurações. Mas quando entendemos que reclamar é ilusão de ação, podemos escolher outra postura. Podemos converter a energia da queixa em oração sincera, em ação prática, em palavras de esperança. O problema pode ser o mesmo, mas a atitude muda completamente a forma como enfrentamos. Enquanto a murmuração nos aprisiona, a ação e a fé nos libertam. Louvar em tempos fáceis é algo natural. Quando tudo flui como desejamos, quando os planos se realizam, quando a saúde está firme, quando a vida sorri, a gratidão vem quase como reflexo. Mas o verdadeiro poder do louvor não se revela nos dias ensolarados, e sim nas noites escuras. O que nos transforma não é agradecer apenas quando recebemos,
mas oferecer o sacrifício de louvor quando tudo em volta parece clamar por reclamação. Essa é a contracultura da gratidão. Escolher adorar em meio à dor, agradecer em meio à escassez, cantar em meio às lágrimas. O sacrifício de louvor é, por natureza, contracultural, porque o mundo nos treina para reclamar. Desde cedo, aprendemos a destacar o que falta, a evidenciar os defeitos, a verbalizar as frustrações. É muito mais comum ouvir queixas em filas, no trânsito, no trabalho e até dentro de casa do que expressões de gratidão. A murmuração virou linguagem cotidiana, quase natural. Por isso, quando alguém decide nadar contra essa corrente e agradecer em vez de reclamar, está praticando algo revolucionário. Esse louvor como sacrifício não significa negar a realidade ou fingir que não existe dor. Ele não é anestesia emocional, mas escolha espiritual. É dizer, eu enxergo o problema, mas escolho olhar para além dele. Eu sinto a dor, mas não deixo que ela silencie meu cântico. Eu reconheço a falta, mas declaro que ainda assim Deus é suficiente. O sacrifício está justamente em oferecer gratidão quando não sentimos vontade alguma de fazê-lo. Cada vez que oferecemos esse tipo de louvor, quebramos cadeias invisíveis. A alma, que queria se entregar à murmuração, encontra uma nova direção. O coração, que estava pesado, começa a se elevar. O ambiente, antes dominado por queixas, se transforma em espaço de esperança. É como acender uma vela em um quarto escuro. O problema não desaparece, mas a escuridão perde sua força. O louvor não nega a luta, mas afirma que há alguém maior do que ela. Esse ato é poderoso porque reposiciona nossa perspectiva. A murmuração nos prende às circunstâncias, mas o louvor nos conecta à eternidade. Reclamar é olhar apenas para baixo, para a poeira do caminho. Agradecer é erguer os olhos para o céu e perceber que existe um propósito maior. O sacrifício de louvor nos tira da postura de vítimas e nos coloca na posição de filhos que confiam no cuidado do Pai, mesmo quando não entendem seus métodos. É nessa contracultura que descobrimos a verdadeira liberdade. Quando a boca escolhe agradecer em meio à dor, a alma encontra alívio. Quando as mãos se levantam em adoração, mesmo em meio à escassez, o coração descansa. O louvor se torna arma espiritual contra a murmuração. Ele silencia os sussurros de desânimo, corta as raízes da amargura e abre espaço para a fé florescer. Onde há louvor, não há lugar para reclamação. O mais interessante é perceber como esse sacrifício de louvor transforma não apenas quem o pratica, mas também os que estão ao redor. Imagine alguém em um ambiente de dor, como um hospital, começando a agradecer pelo simples fato de estar vivo, pelo cuidado recebido, pelo consolo em meio à angústia. Essa atitude impacta todos que assistem. É contracultura pura, porque vai contra o esperado. A murmuração espalha peso, mas o louvor espalha leveza. Esse princípio também se manifesta nas pequenas coisas. A pessoa que agradece pelo alimento, mesmo simples, inspira a família a valorizar o que tem. O trabalhador que louva pela oportunidade de servir, mesmo em tarefas difíceis, cria um ambiente de gratidão no local. O estudante que agradece pelo aprendizado, mesmo em meio a provas exigentes, transforma o estresse em oportunidade de crescimento. O sacrifício de louvor não precisa de grandes palcos. Ele se manifesta nos detalhes do cotidiano. A contracultura da gratidão também é uma escolha de resistência. Resistência contra o pessimismo que domina conversas, contra a cultura da comparação que invade as redes sociais, contra a ansiedade que insiste em roubar o presente. Cada vez que escolhemos agradecer, estamos dizendo não a esse sistema que nos treina a reclamar.
Estamos declarando que não seremos moldados pela cultura da insatisfação, mas pela disciplina espiritual da gratidão. Esse louvor, em forma de sacrifício, é um exercício constante. Ele precisa ser praticado mesmo quando não sentimos vontade, porque a vontade quase sempre se curva às emoções, e emoções, por natureza, oscilam. Hoje estamos animados, amanhã abatidos. Hoje nos sentimos fortes, amanhã frágeis. Mas quando aprendemos a oferecer louvor como disciplina, nossa boca se torna instrumento de vida independentemente das circunstâncias. Há momentos em que o sacrifício de louvor é literal, quando estamos diante da perda, quando o coração sangra, quando a mente não encontra respostas. Levantar as mãos e agradecer exige mais do que força humana. É nesses momentos que o louvor se torna oferta preciosa. É o grito da alma dizendo que, mesmo sem entender, escolhe confiar. Esse gesto tem poder de romper barreiras invisíveis, porque é expressão pura de fé ao longo da história. Homens e mulheres que escolheram o caminho da gratidão em meio à adversidade se tornaram referências, não por terem tido vidas fáceis, mas justamente por terem oferecido louvor como sacrifício. Seus testemunhos ecoam até hoje, porque a contracultura da gratidão é eterna. Quanto mais o mundo reclama, mais brilha a vida daqueles que agradecem. Esse estilo de vida nos lembra que a gratidão é escolha que não depende de circunstâncias, mas de perspectiva. O mesmo cenário pode ser motivo de murmuração ou de louvor, e a diferença está no olhar. Alguém pode ver um deserto e só enxergar areia. Outro pode ver o mesmo lugar e agradecer pela nuvem que o cobre durante o dia e pelo fogo que aquece à noite. O sacrifício de louvor é decidir qual narrativa iremos sustentar. No fundo, essa prática não é apenas disciplina, mas também ato de confiança. Agradecer em meio à falta é declarar que Deus já está cuidando do futuro. Louvar em meio à dor é afirmar que há propósito além do sofrimento. É viver pela fé e não pela vista. E essa contracultura é o que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece instável. A murmuração é mais perigosa do que parece. Muitos a tratam como um hábito inofensivo, um simples escape para aliviar tensões. Mas, na verdade, ela é um veneno sutil que se infiltra na alma e muda completamente o rumo da vida. Reclamar não é apenas uma reação natural diante das frustrações. É uma escolha que, repetida constantemente, se transforma em prisão. E essa prisão tem consequências profundas, tanto espirituais quanto históricas. Como se pode observar em inúmeras experiências humanas e até mesmo nos relatos bíblicos que atravessaram gerações. Quando alguém murmura, o que está fazendo, na prática, é declarar descrença. A murmuração é a língua da incredulidade. É como se disséssemos, sem perceber, não acredito que as coisas podem melhorar. Não confio que Deus está no controle. Não vejo saída além do que meus olhos estão enxergando. Esse posicionamento interior é devastador porque corta o fluxo de fé. A fé é o canal pelo qual experimentamos milagres, transformação e renovação de forças. Mas a murmuração é o bloqueio desse canal. É como fechar a torneira que poderia jorrar água em meio ao deserto. A história de um povo inteiro que se deixou dominar pela murmuração ilustra de forma marcante as consequências dessa prática. Durante a travessia do deserto, após terem sido libertos da escravidão, muitos escolheram reclamar a cada dificuldade. O mesmo povo que viu o mar se abrir, que foi sustentado com alimento diário caído do céu, que teve água jorrando da rocha, ainda assim murmurava diante de qualquer obstáculo. O resultado foi que uma jornada, que poderia ter sido curta, se estendeu por décadas. A murmuração não apenas atrasou o destino,
mas roubou uma geração inteira da Terra Prometida. Essa narrativa não é apenas registro histórico, mas lição espiritual. Reclamar pode prolongar desertos que deveriam ser passagem temporária. Essa consequência não ficou restrita a tempos antigos. Ela continua se repetindo na vida de pessoas que escolhem viver reclamando. Quantos sonhos são adiados porque a energia que poderia ser usada para agir é desperdiçada em queixas. Quantas portas se fecham porque, em vez de agradecer pelas oportunidades, preferimos murmurar pelas dificuldades. Quantos relacionamentos se desgastam porque o olhar viciado só enxerga defeitos. A murmuração é corrosiva. Ela desgasta lentamente tudo ao redor. No plano espiritual, as consequências são ainda mais severas. Murmurar é como construir muros em volta do coração que impedem a entrada da paz e da esperança. A oração perde força porque não há como clamar com sinceridade se a boca está constantemente contaminada por queixas. A alma se esfria porque, em vez de cultivar gratidão, que é combustível da fé, alimenta a amargura. A murmuração apaga o espírito, fecha os ouvidos para a voz divina e torna a pessoa refém de sua própria negatividade. A murmuração também reconfigura nossa visão de mundo. Quem reclama demais passa a acreditar que tudo conspira contra si. A mente, condicionada a enxergar apenas problemas, se fecha para soluções. Essa distorção gera uma espécie de miopia espiritual. O milagre pode estar acontecendo diante dos olhos, mas o coração murmurador não consegue reconhecê-lo. Assim como o povo no deserto, que reclamava mesmo diante de sinais visíveis, a murmuração nos torna cegos para o cuidado constante que já recebemos. As consequências históricas da murmuração também podem ser observadas em sociedades e grupos. Comunidades inteiras foram paralisadas porque se acostumaram a reclamar. Em vez de agir, povos que poderiam ter prosperado se perderam em divisões internas, porque preferiram apontar problemas em vez de buscar soluções. A murmuração coletiva tem força de paralisar avanços, de corroer a unidade e de destruir perspectivas. Quando uma cultura se acostuma a reclamar, perde sua capacidade de sonhar e de construir. É impressionante como a murmuração não apenas atrasa, mas também multiplica sofrimentos. Quem reclama constantemente parece atrair mais motivos para reclamar. Isso não é apenas percepção espiritual, mas realidade prática. Quanto mais focamos no negativo, mais ele cresce diante de nós. A mente funciona como lente, ampliando aquilo que escolhemos destacar. Se olhamos para a falta, ela parecerá maior. Se olhamos para a dor, ela se intensificará. E a murmuração é justamente esse ato de dar protagonismo ao que nos fere, até que ele se torne gigantesco e nos domine. Ao mesmo tempo, há um efeito invisível que a murmuração provoca. Ela rouba a alegria da jornada. A vida não é feita apenas de chegadas, mas de caminhos. Quem reclama o tempo todo não consegue desfrutar do processo. Está sempre preso ao que falta, ao que deu errado, ao que poderia ser diferente. Perde o encanto dos detalhes, o gosto das pequenas vitórias, a beleza das pausas. A murmuração transforma a vida em deserto interminável, mesmo quando há mananciais ao redor. É preciso entender que murmurar não é neutralidade, é escolha ativa. Cada palavra de reclamação é como uma semente lançada no terreno da alma. E sementes germinam. Quem planta murmuração colhe amargura, incredulidade e estagnação. Essa lei é implacável. Assim como a gratidão gera esperança e multiplica forças, a murmuração gera desesperança e paralisação.
A vida que poderia florescer se torna árida porque a boca insistiu em cultivar palavras de morte. Ao longo da vida, todos enfrentamos desertos. E desertos, em si, não são o problema. Eles são lugares de aprendizado, de fortalecimento, de dependência. Mas a murmuração tem o poder de transformar o deserto em prisão. O que deveria ser caminho se torna labirinto. O que deveria ser tempo de passagem se torna morada. Quantas pessoas permanecem anos nos mesmos ciclos porque a murmuração não lhes permitiu enxergar saída? O deserto não é o que as prende, mas a murmuração que as mantém girando em círculos. A murmuração também mina nossa credibilidade diante dos outros. Quem vive reclamando não inspira confiança, não transmite esperança, não desperta desejo de seguir junto. As pessoas se afastam de quem só vê problemas, porque convivência assim se torna insuportável. Pior ainda, a murmuração contamina. Uma palavra negativa lançada em uma roda pode se espalhar como fogo, transformando o ambiente inteiro. A murmuração não é apenas um problema individual, é um vírus coletivo que se multiplica rapidamente. Diante de tudo isso, fica claro que a murmuração é uma escolha de consequências profundas. Ela não apenas rouba a paz do momento, mas determina o rumo de toda a jornada. Ela não apenas pesa no coração de quem murmura, mas influencia famílias, comunidades e gerações. Ela não apenas atrasa conquistas, mas pode impedir completamente que elas aconteçam. A murmuração é, portanto, um dos maiores inimigos da fé, da esperança e da realização. A vida é feita de escolhas. Desde os pequenos gestos do cotidiano até as grandes decisões que moldam nosso destino, cada passo que damos é fruto de escolhas conscientes ou inconscientes. E toda escolha traz consigo não apenas privilégios, mas também responsabilidades. O problema é que muitos querem os privilégios sem o peso, a alegria sem a disciplina, a colheita sem o plantio. É nesse ponto que a murmuração se infiltra, quando percebemos que a vida é um pacote completo, mas insistimos em desejar apenas a parte agradável, começamos a reclamar do preço a ser pago pelas escolhas que fizemos. Ser maduro espiritualmente é compreender que não existe cenário perfeito. O casamento, por exemplo, é a escolha que traz consigo companheirismo, amor e parceria, mas também exige renúncia, paciência e perdão. A carreira é a escolha que traz recompensas e conquistas, mas também exige esforço, noites sem sono e disciplina. A maternidade ou a paternidade trazem o privilégio de formar vidas, mas também carregam noites em claro, responsabilidades pesadas e preocupações constantes. Reclamar dessas responsabilidades é esquecer que elas fazem parte do pacote escolhido. O contentamento nasce quando aceitamos a vida em sua totalidade, sem desejar arrancar dela apenas os pedaços que nos interessam. A murmuração cresce justamente quando não entendemos essa verdade. Queremos colher frutos sem enfrentar o calor do sol. Queremos chegar ao topo da montanha sem encarar a subida íngreme. Queremos desfrutar da maturidade sem atravessar os anos de aprendizado. É infantilidade espiritual esperar que a vida nos sirva apenas banquetes sem jamais nos levar à cozinha, onde o trabalho é duro. É imaturidade reclamar das responsabilidades que acompanham nossas escolhas, como se fosse possível separar a sombra da árvore do esforço de plantar. Lá, o contentamento, por sua vez, não é passividade, mas sabedoria. É olhar para o cenário escolhido e abraçá-lo por completo, reconhecendo que cada parte, até mesmo a difícil, contribui para o todo. É viver sem a expectativa de perfeição, mas com a disposição
de extrair beleza e propósito até das lutas. A pessoa madura não reclama, porque entende que o peso que carrega é proporcional à alegria que colhe. Ela não vive comparando sua jornada com a de outros, mas aprende a encontrar significado no próprio caminho. Esse aprendizado do contentamento é libertador. Quem aprende a viver contente não se deixa escravizar pela comparação constante. A murmuração muitas vezes nasce de olhos que se desviam, que deixam de valorizar o que têm porque estão ocupados demais, observando o que falta. Mas quando compreendemos que cada vida é única e que cada escolha carrega seu pacote específico, deixamos de reclamar e passamos a aceitar. O vizinho pode ter conquistas que você não tem, mas você também possui bênçãos que ele talvez jamais desfrute. O contentamento nos ensina a equilibrar os olhos, a agradecer pelo que temos e a carregar com dignidade o que nos cabe. As escolhas da vida também revelam nossa maturidade espiritual. Crianças escolhem pelo prazer imediato. Adultos aprendem a escolher pelo resultado a longo prazo. Murmurar é agir como criança, desejando que tudo seja fácil e imediato. Contentar-se é sinal de maturidade, é aceitar o processo, é confiar que o tempo dará frutos. A pessoa madura sabe esperar, sabe renunciar, sabe abraçar o desconforto, porque enxerga além do momento. E isso só é possível quando a murmuração é vencida pela confiança. O contentamento não é acomodação. Não significa aceitar injustiças ou nunca buscar melhorias. Pelo contrário, é justamente o contentamento que nos dá força para agir com equilíbrio. Quem vive murmurando se desgasta e paralisa. Quem vive contente encontra serenidade para buscar mudanças sem se perder em queixas. O coração grato é mais produtivo, mais criativo, mais capaz de transformar realidades. A murmuração consome energia. O contentamento a multiplica. Viver contente é também reconhecer limites. Não podemos ter tudo, não podemos ser tudo, não podemos carregar tudo, e está tudo bem. A murmuração nasce quando queremos ultrapassar esses limites, quando desejamos controlar mais do que nos foi dado. O contentamento nasce quando aceitamos que a vida tem ritmos, que há estações, que há tempos de abundância e tempos de escassez. A maturidade espiritual nos ensina a não reclamar das estações difíceis, mas a aproveitá-las como espaço de aprendizado. Assim como o inverno prepara a terra para a primavera, as fases de escassez preparam o coração para valorizar a colheita. É interessante observar como a murmuração rouba até mesmo a alegria das conquistas. Quantas vezes alguém alcança algo que desejava há muito tempo e em poucos dias já está reclamando do peso que essa conquista trouxe. O sonho de uma casa nova logo se torna motivo de queixa pelo trabalho de manutenção. O desejo de um cargo elevado se transforma em murmuração pelas responsabilidades que ele exige. Isso acontece porque ainda não aprendemos o segredo do contentamento. A alegria não está em eliminar os pesos, mas em abraçá-los como parte do privilégio recebido. Essa maturidade não nasce de um dia para o outro. É cultivada em silêncio, nos bastidores da vida. É quando paramos diante das pequenas tentações de murmurar e escolhemos agradecer que vamos fortalecendo esse músculo do contentamento. É quando encaramos os dias difíceis sem transformar cada obstáculo em motivo de queixa que amadurecemos. A maturidade espiritual não se revela nos discursos, mas nas reações. É na fila que demora, na conta inesperada, na falha de alguém próximo, que se mostra quem aprendeu a viver contente. Essa postura muda radicalmente nossa relação com o mundo. Enquanto a maioria vive refém da insatisfação, quem aprende o contentamento
se torna farol. Sua serenidade em meio ao caos inspira. Sua gratidão em meio às dificuldades desafia. Sua postura equilibrada cria a atmosfera diferente. O mundo pode até não entender, mas reconhece que há força em alguém que não se deixa dominar pela murmuração. Essa força não nasce do acaso, mas da escolha consciente de viver com maturidade. A vida, com todas as suas escolhas e pacotes completos, não é inimiga. O problema não é o peso das responsabilidades, mas a forma como lidamos com elas. Quando escolhemos murmurar, cada detalhe se torna insuportável. Quando escolhemos contentar-nos, até os pesos mais pesados se tornam suportáveis, porque são vistos como parte de algo maior. O segredo não está em ter menos desafios, mas em ter mais maturidade. E essa maturidade nos liberta para viver com dignidade cada escolha feita. A murmuração não aparece apenas em grandes crises, mas se infiltra nos pequenos momentos da rotina, nos detalhes quase imperceptíveis do cotidiano. É justamente aí que ela se mostra mais perigosa, porque se disfarça de normalidade. Reclamar do calor, do frio, do trânsito, da demora no atendimento, do sabor da comida, do jeito de alguém falar, tudo parece inocente demais para ser notado. Mas, quando olhamos com mais cuidado, percebemos que a murmuração cotidiana é como pequenas gotas de veneno. Sozinhas parecem inofensivas, mas, repetidas dia após dia, envenenam lentamente o coração e contaminam as relações. O perigo está no fato de que a murmuração se torna um padrão de linguagem. Quem começa a reclamar de coisas pequenas, sem perceber, logo cria o hábito de reagir a tudo com queixa. A mente passa a procurar motivos para reclamar, como se fosse treinada para enxergar o negativo em cada situação. Um atraso já basta para perder a paciência. Uma falha mínima de alguém já gera crítica. Uma diferença de opinião já se transforma em motivo de irritação. É como se a murmuração tomasse posse da boca e a transformasse em instrumento de insatisfação. Esse comportamento diário afeta profundamente os relacionamentos. Ninguém gosta de estar perto de quem reclama de tudo. Aos poucos, a pessoa murmuradora perde espaço de confiança, porque sua presença se torna pesada. Conversas que poderiam ser leves acabam carregadas de críticas. Encontros que poderiam gerar alegria se tornam ambientes de tensão. A murmuração contamina o ar e até os mais pacientes começam a se afastar. É como fumaça em um ambiente fechado. Não mata imediatamente, mas sufoca até que não se aguente mais. A murmuração também cria distorções na forma como interpretamos os outros. Quem reclama demais passa a enxergar sempre intenções negativas, mesmo onde não existem. Um comentário simples é interpretado como ofensa. Uma atitude neutra é vista como descaso. Um erro humano é considerado imperdoável. A murmuração cria uma lente turva que impede de enxergar bondade. E essa lente transforma relacionamentos saudáveis em fontes de atrito constante. Nas famílias, a murmuração cotidiana tem efeito devastador. Pais que só reclamam passam aos filhos a ideia de que a vida é um fardo insuportável. Cônjuges que murmuram constantemente desgastam a intimidade, porque a casa deixa de ser espaço de descanso e se torna terreno de insatisfação. Filhos que crescem ouvindo queixas aprendem a reclamar antes mesmo de aprender a agradecer. O ciclo se perpetua de geração em geração e a murmuração vira herança invisível, mas extremamente poderosa. No ambiente de trabalho, o efeito não é menor. Um funcionário que reclama de tudo contamina a equipe inteira. O peso de uma pessoa murmuradora pode ser suficiente para derrubar a produtividade de muitos. Palavras negativas
se espalham como faíscas em palha seca. Uma simples crítica sobre o chefe ou sobre as condições já gera uma onda de insatisfação que paralisa a todos. Não à toa, líderes que cultivam gratidão e encorajamento conseguem manter equipes unidas, enquanto os que permitem a murmuração veem a confiança se corroer rapidamente. A murmuração cotidiana também reflete diretamente em nossa espiritualidade. Reclamar das pequenas coisas revela o quanto ainda não aprendemos a confiar em Deus, até nos detalhes. Murmurar pelo clima, por exemplo, é esquecer que não temos controle sobre as estações, mas que podemos aprender a viver em cada uma delas. Reclamar da fila é esquecer que o tempo de espera pode ser oportunidade de reflexão ou de descanso. Murmurar da rotina é desprezar a dádiva de estar vivo e de ter mais um dia para escrever história. Esses detalhes mostram como a murmuração é mais do que simples reclamação. É ingratidão mascarada de normalidade. O mais grave é que a murmuração, uma vez instalada na rotina, parece ganhar força própria. Ela se multiplica como erva daninha. Basta uma pessoa começar a reclamar que em poucos minutos várias outras já estão fazendo o mesmo. É por isso que ambientes inteiros se transformam em espaços pesados, onde o tom dominante é sempre negativo. Um grupo que se habitua a reclamar perde a capacidade de sonhar, de planejar, de se motivar. Tudo parece difícil demais, pesado demais, injusto demais. A murmuração cotidiana é traiçoeira porque de início dá a impressão de que não traz grandes consequências, mas basta olhar para trás, depois de meses ou anos, para perceber o rastro de destruição que deixou. Relações enfraquecidas, oportunidades desperdiçadas, alegria roubada. Quantos casamentos se romperam, não por grandes falhas, mas pelo desgaste das pequenas queixas diárias. Quantas amizades se esfriaram, não por traições, mas pela presença constante de murmuração que sufocava qualquer leveza. Quantos ambientes de trabalho se tornaram insuportáveis, não por falta de capacidade, mas por excesso de reclamações. Outro reflexo perigoso da murmuração é que ela nos treina a terceirizar a responsabilidade. Quem reclama demais tende a apontar para fora como causa de todos os problemas. O trânsito, o governo, a empresa, a família, sempre há alguém ou algo a culpar. Essa postura impede de olhar para dentro e assumir o que está ao nosso alcance. Enquanto culpamos tudo e todos, deixamos de agir sobre o que realmente poderíamos mudar. A murmuração é uma fuga da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma prisão, porque nos impede de experimentar transformação real. A murmuração também gera isolamento. Pessoas que reclamam demais não apenas afastam os outros, mas também se afastam. Como vivem alimentando insatisfação, acreditam que ninguém as entende, que todos falham, que nada é suficiente. Isso gera uma sensação de solidão que muitas vezes é resultado do próprio padrão murmurador. O isolamento, por sua vez, aprofunda a insatisfação e o ciclo se repete de forma ainda mais intensa. E há um detalhe que torna a murmuração cotidiana ainda mais perigosa. Ela rouba a beleza do presente. Reclamar de tudo é se tornar incapaz de perceber os pequenos milagres do dia. É não ver a beleza de um pôr do sol porque a fila demorou. É não valorizar o alimento porque a receita não saiu perfeita. É não apreciar a companhia porque o outro falou algo que não agradou. A murmuração cega para o extraordinário escondido no ordinário. Ela faz com que desperdicemos instantes preciosos que jamais voltarão. Quando pensamos em tudo isso, percebemos que o perigo da murmuração não está apenas em grandes rebeliões espirituais,
mas nas pequenas queixas que repetimos todos os dias. É aí que ela ganha terreno. É aí que ela molda nossa linguagem. É aí que ela começa a corroer nossos vínculos. É por isso que precisamos estar atentos, não apenas às grandes murmurações, mas às pequenas frases soltas, aos resmungos cotidianos, às reações automáticas de insatisfação, porque é nelas que se revela nossa verdadeira espiritualidade. Há uma linha tênue entre a reclamação e o testemunho. As duas nascem do mesmo lugar: a experiência humana diante das dificuldades. A diferença está no rumo que escolhemos dar àquilo que vivemos. Reclamar é usar a boca para reforçar a dor, o peso, a falta. Testemunhar é usar a mesma boca para proclamar a transformação, a superação, o milagre. A murmuração mantém o olhar preso ao problema. O testemunho ergue os olhos para além dele. A queixa rouba a energia que poderia ser usada para lutar. O testemunho devolve força, não apenas a quem o conta, mas também a quem o ouve. A visão transformadora nasce quando decidimos não deixar que a reclamação seja a última palavra. Todos nós enfrentamos situações que, humanamente falando, seriam motivos suficientes para murmurar. Doenças inesperadas, relacionamentos quebrados, fracassos profissionais, perdas irreparáveis. Essas experiências poderiam facilmente nos aprisionar em ciclos de lamento. Mas, quando escolhemos olhar além do momento, começamos a enxergar que a dor pode se tornar palco para algo maior. O testemunho não nega o sofrimento. Ele o inclui na narrativa, mas como parte de uma história de superação. A diferença entre a queixa e o testemunho é também uma questão de tempo. A reclamação é imediatista, brota no calor da dor e despeja insatisfação no presente. O testemunho, por outro lado, exige espera. Ele nasce quando olhamos para trás e percebemos como atravessamos a tempestade. A visão transformadora é essa capacidade de, ainda no meio da luta, já acreditar que o que hoje dói amanhã será memória de vitória. É viver com a convicção de que cada lágrima pode regar sementes de futuro. Essa postura muda radicalmente a forma como enfrentamos a vida. Quem reclama fica preso na mentalidade da vítima, sempre atribuindo ao mundo, às circunstâncias ou às pessoas a causa de suas dores. Quem testemunha, ao contrário, assume postura de sobrevivente, de alguém que não se entregou, de alguém que encontrou força em meio ao caos. Essa mudança de linguagem reflete uma mudança de identidade. A boca que antes dizia, não vou conseguir, agora declara, eu consegui, porque não estava sozinho. O poder do testemunho é imenso, porque ele não beneficia apenas quem o viveu, mas também quem o ouve. Reclamações afastam pessoas, testemunhos atraem. Ninguém se inspira ouvindo murmurações intermináveis, mas muitos se levantam quando ouvem histórias de superação. A queixa gera peso, o testemunho gera esperança. É por isso que tantas vidas foram transformadas apenas por escutar alguém contar como venceu uma batalha que parecia impossível. O testemunho acende luz em corações apagados, abre caminhos para quem está preso e mostra que há possibilidade de mudança. Transformar queixas em testemunhos exige disciplina interior. Não significa que nunca mais teremos vontade de reclamar, mas que, quando essa vontade surgir, vamos escolher outro caminho. É como estar diante de uma encruzilhada. Uma estrada leva ao lamento e à estagnação. A outra leva à gratidão e ao crescimento. Cada vez que escolhemos agradecer em vez de murmurar, estamos escrevendo o início de um futuro testemunho. O que hoje parece motivo de dor será, amanhã,
lembrança de vitória. Essa transformação também nos lembra que nada é desperdiçado. A visão transformadora vê valor até nas derrotas. Mesmo aquilo que nos envergonhou, mesmo os erros que cometemos, podem se tornar parte de um testemunho poderoso. Quantos homens e mulheres hoje inspiram multidões, não porque tiveram vidas perfeitas, mas porque tiveram coragem de expor suas falhas e mostrar como foram restaurados. O que poderia ter sido apenas motivo de queixa se tornou material para uma narrativa que liberta outros. Existe ainda um detalhe profundo nessa transformação. O testemunho não nasce apenas de grandes milagres, mas também de pequenos. Às vezes, não é sobre a cura da doença, mas sobre a paz encontrada no meio dela. Não é sobre a restauração completa da situação, mas sobre a força para suportar até o fim. Testemunhar é dizer: eu não fui poupado da dor, mas fui sustentado dentro dela. Essa visão é transformadora, porque mostra que não é preciso esperar a tempestade passar para declarar vitória. É possível erguer a voz mesmo em meio à chuva. A murmuração, ao contrário, limita a visão. Ela nos faz acreditar que só poderemos agradecer quando tudo estiver resolvido, quando não houver mais dor, quando tudo for perfeito. Essa condição nunca se cumpre, porque sempre haverá algo que falta, sempre haverá algo que incomoda. Por isso, quem escolhe murmurar nunca chega ao testemunho, porque sempre espera uma situação ideal que não existe. A visão transformadora, por sua vez, é capaz de enxergar testemunho até na imperfeição. Esse contraste se manifesta claramente na vida prática. Duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade. Uma escolhe reclamar, outra escolhe confiar. A primeira se afunda em palavras negativas, afasta pessoas, aumenta o peso do problema. A segunda decide agradecer pelo pouco, valorizar o cuidado invisível, acreditar que há propósito. Quando ambas olham para trás, a diferença é gritante. A que reclamou só tem histórias de frustração. A que testemunhou carrega narrativas de fé e esperança. É importante lembrar que testemunhar não é romantizar a dor. Não se trata de dizer que tudo é fácil ou de negar as lágrimas. Pelo contrário, o testemunho só é poderoso porque reconhece a dureza do caminho. É exatamente porque houve dor real que a superação emociona. Reclamar é desperdiçar essa dor. Testemunhar é dar a ela um sentido maior. É fazer com que aquilo que nos feriu se transforme em fonte de vida para outros. A visão transformadora também tem efeito multiplicador. Um testemunho inspira outro. Quando alguém decide contar como foi sustentado em meio a uma crise, abre espaço para que outros também revelem suas histórias. Esse movimento cria uma corrente de esperança que se espalha. Ao contrário da murmuração, que contamina com peso, o testemunho contagia com luz. Ele se espalha em rodas de conversa, em famílias, em comunidades, gerando atmosfera de fé. O segredo dessa transformação está no posicionamento interior. É escolher, ainda no presente, que não seremos apenas eco de reclamações, mas voz de testemunhos. É declarar, mesmo antes de ver a saída: eu sei que essa dor não será em vão. Sei que essa luta será lembrada como vitória. Essa declaração muda a nossa postura diante da vida. O que era motivo de murmuração se torna combustível para resistir. O que parecia fim se torna início de uma nova narrativa. No fim, a grande diferença entre a queixa e o testemunho está em quem deixamos ser o protagonista da história. A murmuração coloca o problema no centro, dá a ele o papel principal, faz dele o assunto dominante. O testemunho coloca Deus no centro, mostra como sua presença foi suficiente, como sua graça sustentou,
como sua força se manifestou. Enquanto a queixa enaltece o problema, o testemunho exalta a solução. Enquanto a murmuração aprisiona, o testemunho liberta.